Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas, mais complexos e que geram mais debate no nosso sistema de justiça, a lei de drogas. Afinal de contas, o que separa, na prática, um usuário de um traficante aos olhos da lei? Pode parecer só um detalhe, mas essa resposta define destinos que são completamente diferentes. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No Brasil, ser classificado de um jeito ou de outro não é só uma formalidade. É o que decide se uma pessoa vai receber uma pena educativa ou se vai passar anos na prisão. Então vamos entender direitinho como essa distinção é feita. Bem, a lei que manda em tudo isso é a Lei 11.343, lá de 2006. Ela criou o que a gente chama de Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. E a missão dele é curiosa, parece até contraditória. De um lado, prevenir, do outro, reprimir. Vamos ver como essas duas faces da lei funcionam na prática. Pensa assim, de um lado, a lei olha para o uso de drogas como uma questão de saúde pública. O foco é prevenir, tratar e ajudar na reintegração social. Já do outro lado, a mesma lei trata o tráfico como um crime gravíssimo, que precisa de repressão e de uma punição bem dura. São, duas lógicas bem diferentes convivendo na mesma legislação. Agora imagina que a lei é uma estrada com uma bifurcação. O primeiro caminho é o daquelas pessoas que a justiça entende que são usuárias, com base no artigo 28 da lei. E esse é um percurso com consequências bem diferentes do outro. E aqui, tem um ponto que gera uma confusão danada. Presta atenção. Portar droga para consumo próprio ainda é crime no Brasil, tá? A grande virada de chave da lei de 2006 foi tirar a pena de prisão para essa situação. Ou seja, ninguém mais vai para a cadeia só por ser pego com uma pequena quantidade para uso pessoal. E olha só como o foco aqui é na reabilitação. Em vez de cadeia, as penas para o usuário são bem diferentes. Uma advertência, prestar serviços para a comunidade ou participar de um curso educativo. A ideia da lei nesse ponto é bem clara: educar e conscientizar, não prender. Agora vamos pegar o segundo caminho daquela nossa bifurcação. E esse sim é muito mais pesado. É o caminho para quem é enquadrado no artigo 33 da lei, o crime de tráfico de drogas. E a diferença, gente, é gritante. A pena pro tráfico de drogas simplesmente salta para 5 a 15 anos de prisão. É uma mudança radical, né? A gente sai de medidas educativas para uma das punições mais severas de todo o nosso sistema penal. E não é só pena longa. O tráfico também é considerado um crime equiparado a hediondo. O que isso quer dizer na prática? Que ele recebe o tratamento mais rigoroso possível da lei. Quem é condenado por tráfico não tem direito a benefícios como anistia ou indulto. E as regras para conseguir liberdade condicional ou mudar para um regime mais brando são muito, mas muito mais difíceis. A lei também é dura com quem se junta para traficar. E aqui, a régua é ainda mais rígida. Para configurar a associação para o tráfico, bastam 2 pessoas. Já para uma associação criminosa comum, precisam de 3. E para uma organização criminosa, 4. Isso mostra o quanto a legislação leva o tráfico a sério, até na hora de formar grupos. Ok, então a gente já viu os 2 caminhos, o do usuário e o do traficante. Mas a parte mais delicada e polêmica da lei é justamente essa. Como é que se decide quem vai para qual caminho? E a resposta, acredite, não é nada objetiva. Exato. Se a lei não fala, olha, até tantos gramas é uso e a partir daqui é tráfico, como é que o sistema de justiça toma uma decisão tão crucial como essa? Pois é, a decisão final acaba caindo no colo do juiz. E ele não olha só para a quantidade, não. Ele tem que analisar um monte de fatores, que são bem subjetivos. O ponto-chave aqui é que o contexto é tudo. O juiz vai avaliar, claro, a quantidade e o tipo da droga, mas também o lugar da apreensão, as condições, a pessoa estava com muito dinheiro, tinha balança de precisão, e mais, ele olha até o histórico da pessoa, os antecedentes, a vida dela. Só para deixar bem claro, o crime de tráfico lá no artigo 33 cobre um monte de ações. Vender, transportar, guardar, oferecer e por aí vai. Mas dentro desse universo todo, existe uma exceção que é super importante a gente conhecer. E aqui a gente chega numa parte fundamental da lei, o tal do tráfico privilegiado. Ele funciona como um redutor de pena. É para aquela pessoa que foi pega traficando, mas que é réu primário, tem bons antecedentes e não faz parte de uma organização criminosa. Nesses casos, a pena pode ser reduzida drasticamente, criando uma espécie de meio termo para o pequeno traficante, aquele que não fez do crime o seu modo de vida. Ufa! Já entendemos a estrutura da lei, as penas e essa decisão super complexa que separa o usuário de traficante. Mas e aí, qual é o impacto disso tudo no dia a dia?
Vamos para uma reflexão final? Se a gente pudesse resumir, o ponto principal de toda essa nossa conversa seria este: a lei criou duas estradas bem diferentes, uma que leva ao tratamento e outra à punição. O problema é que ela não entregou um mapa claro. Ela deixou essa decisão nas mãos da interpretação de um juiz, que se baseia em critérios que vão muito além da quantidade de droga encontrada. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica no ar. Levando em conta toda essa subjetividade na distinção e os impactos que isso causa na sociedade, será que o modelo que a gente tem hoje consegue cumprir essa dupla missão de tratar usuários e punir traficantes de um jeito que seja justo e eficiente? Essa é uma questão bem complexa que continua no centro de um debate intenso no Brasil inteiro.